Nossa, hoje eu vejo a igreja assim e agradeço a Deus. Acho que tudo foi escrito e determinado por Deus para ser assim. A gente precisa aprender a esquecer de nós mesmos. A gente precisa aprender a se importar com o outro, a amar o outro. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Quando eu passava em frente aqui o asfalto ali na DF-140 e via as crianças saindo 11h30 da manhã no sábado, 50, 60 crianças, eu fiquei meio assim, mas o que está acontecendo? Por volta de umas 5, 6 vezes que eu encontrei todas essas crianças ali na pista no sábado, eu comecei a sentir que a gente tinha que evangelizar. Como eu não era professora de criança, eu recorri a Neuza. Aí eu fui lá, falei com ela, você me ajuda a gente começar um trabalho de evangelização com criança? Acumulou tanta gente, nem ela entendeu isso, né? Os pais começaram a ficar curiosos, começaram a ir com as crianças, e de repente a Teca pediu ajuda para a Igreja do Lago. Mas eu vim só para ensinar o caminho para ela, uma vez só. Porque ainda era mato, era poeira, era assim, na época da seca era uma proeza a gente vir para cá. Eu não sabia por onde ficava, nem sabia que existia DF-140, né? Eu só sabia que era depois do balão de Unai. Uma vez a gente voltou sem farol, uma vez a gente seguiu atrás do ônibus para poder enxergar a estrada. E a outra vez o Beto dirigia o Corcel e o alumiava com a lanterna de verdade para ver se ele enxergava a estrada. Era até romântica a história, sabe? E eu vim e gostei do trabalho e fiquei. Quando nós chegamos aqui e vimos a alegria das crianças, o interesse das crianças e dos pais, a gente não teve coragem de dar as costas. Nós começamos a nos envolver. Deus ia sempre confirmando, porque as dificuldades eram muitas. As crianças vinham a pé, depois a gente levava em casa, mas nós tínhamos carros pequenos, então às vezes você levava 10, 12 crianças no carro, depois voltava a levar os outros. Elma e eu pensava assim em desistir, porque estava muito ruim a gente debaixo das árvores, cansada. Mas quando eu queria, ela não queria, quando ela queria, não queria. E nós temos Dona Chica, uma senhora que orava por a gente, e a gente ia lá. E Deus falava com ela, Deus falava conosco. Não deixe o meu trabalho, aquele trabalho não é seu, aquele trabalho é meu. Então a gente continuava. Então assim, uma sempre trouxe força para então realmente a gente formou um quarteto que conseguiu, né, ir adiante até a chegada do pastor Helder, que foi assim um grande impacto aqui pra gente, porque ele veio com muito amor, com muita dedicação, ainda seminarista. O que mais marca a gente, que lembra pelo menos comigo, é assim, quando a gente fazia principalmente o Dia das Crianças, dessas crianças muito carentes, então a gente alugava brinquedos e oferecia um lanche bom, um bolo, muita brincadeira para eles, junto com o evangelismo. E essas crianças, às vezes, no final da tarde diziam: tia, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Isso não tem preço. Você dá um pouco do que você tem para fazer alguém feliz. Não tem preço. A maneira como Deus tem cumprido as promessas, por mais que a gente tenha fé, é tudo muito surpreendente, né? Porque a gente nunca imaginou que o projeto de Deus aqui fosse tão grande. Enquanto nós estávamos aqui meio perdidas, querendo fazer alguma coisa e não sabendo o quê,
existia um rapaz lá no mundo querendo ficar rico, querendo ser um bom empresário. E Deus estava preparando este menino, né? Esse rapaz, para ainda se converter e ir para o seminário e ser responsável por essa obra. E quando eu cheguei aqui, eu vi crianças muito carentes e eu fiquei muito emocionado vendo aquelas crianças cantando cânticos ao Senhor. E quando na hora do ofertório, as pessoas, os adultos iam colocar suas, literalmente, moedas. A gente escutava o gasofilaço, as moedas caindo. E aquilo foi realmente muito impactante no meu coração e da minha esposa. Tinha crianças que amarravam sacola, amarrava plástico, trapo, assim, pano velho no pé, para não queimar o pezinho no asfalto. O maior desafio foi ensinar as pessoas que o maior pão não é o leite ou uma cesta básica, mas o pão espiritual. Essa igreja era quase que um projeto social. E as pessoas estavam vindo aqui, rapidamente percebi isso por uma questão do alimento, do pão de cada dia. Depois de um tempo eu resolvi suspender muito das cestas básicas, mais ou menos um terço, um pouco mais das pessoas que estavam congregando aqui pararam de vir para cá. E eu sabia, tinha convicção que eu tinha que continuar naquela linha de conduta, porque é aquilo que Cristo nos ensinou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E a primeira visita foi numa casa muito pobre, eles não tinham poço, não tinham luz, então não tinha água, e o marido alcoólatra, 3 ou 4 filhos. Eu olhei aquela realidade, ela com um filho de colo, mais 2 crianças pequenas, uma casa sem teto. E quando o pastor chegou, ela pegou o pastor assim na camiseta e falou, em desespero: se vocês são cristãos, me tirem dessa vida. Essa foi a primeira visita dele, assim, ele... Eu acho que assim, foi para Deus para dar já um choque, né? Olha, como que você vai começar o teu trabalho? Eu olhei para aquela situação e pensei: o que eu posso falar, o que eu posso dizer? Eu não tinha o que falar, eu não tinha o que dizer. Mas, naquele dia eu falei: Deus, se o Senhor me chamou para fazer uma obra como essa, mude a sorte dessa mulher. Depois de alguns dias, Deus tocou o coração do marido dela. Aquele homem ficou 6 meses numa clínica de tratamento. Voltou para casa reestabelecido. Eles se tornaram zeladores da nossa casa, zeladores, da igreja. E aí eles começaram a ficar conosco. E hoje a Ângela, para a glória de Deus, ela é uma mulher que tem um curso de teologia, inclusive, e faz a obra de Deus. O chamado, ele é divino, ele é de Deus, né? Não é o homem que se achega a Deus, mas a palavra de Deus diz que o Senhor que nos escolheu primeiro. Cheguei aqui criança, né? Onde essa igreja primeiramente começou na Tecla, lá na chácara da Tecla. E a igreja me deu amor que eu nunca senti. Então, assim, foi uma forma assim que Jesus já aproveitou, já me abraçou também. Falou: não, essa é a hora. O meu encontro com Deus foi nessa igreja. Nós estávamos numa fase assim meio difícil da nossa vida, do nosso casamento, e a gente tinha muita busca no esoterismo. E um dia chovendo, eu não esqueço nunca, o culto acho que começava mais ou menos 6 horas. Eu tenho a impressão que era mais cedo naquela igrejinha pequena. Quando nós estacionamos, o pastor Helder veio com guarda-chuva receber a gente. E assim, dentro daquela igreja tinham, sei lá, acho que 20 pessoas. E eu achei aquele lugar tão interessante, tão diferente, parecia um filme. Eu lembro que quando eu vim na igreja, Deus tinha me dado uma palavra. Ele estava me levando para o lugar onde eu ia congregar. E quando eu voltei para minha casa, eu tive um sonho também. E no sonho Deus me mostrava uma luzinha que me guiava até a igreja presbiteriana Manancial. E hoje eu conheço um Deus maravilhoso, um Deus que eu peco, eu erro, né? E quando eu chego diante dele, ele não me acusa, mas ele me ama. É Deus que chamou, é Deus que vocaciona, é Deus que paga a conta. É Deus que faz os recursos. Que a gente vê que isso começou pequeno, mas os frutos estão sendo colhidos a cada dia. Nós temos numa igreja de 200 metros quadrados, uma igreja de 900 metros. O Senhor tem dito que trará muitas pessoas e já tem trazido. O Senhor tem... Eu estou nessa igreja há pouco tempo, há 3 anos, mas eu vi o alicerce dessa igreja sendo construída. Nós estávamos aqui no dia da pedra fundamental. Nós orávamos aqui abençoando esse lugar, essa região, esse terreno. E o Senhor disse que ia prover e prover. Tanto que Deus fez, e o lugar tão grande que Deus nos colocou.
Mas mais do que isso, a gente para pensar que nós estamos em umas 150 rádios transmitindo o nosso culto, então isso extrapola a nossa esfera geográfica. Assim é o poder de Deus, não há limites, não há fronteiras. Eu tenho visto assim o zelo muito especial de Deus para com esta igreja. É como o pastor sempre fala, né? Nós estávamos ali dentro do bairro Tororó, um local de difícil acesso. Era muitas vezes, para que as pessoas chegassem até lá, era preciso criar um mapinha para que as pessoas chegassem até ali. Mas a gente foi vendo assim pessoas vindo de longe, e até hoje pessoas de partes distantes do Distrito Federal, eles preferem vir frequentar a igreja aqui. Muito emocionado quando vejo aquele mundão de crianças lá na frente e imaginar que eu comecei com meia dúzia, né, de criancinhas. Uma coisa interessante que eu ouvi assim de várias pessoas, esse relato que assim, eu vim, antes de vir eu pedi um sinal, uma prova para Deus se que era o lugar, ou então eu estou vindo com um problema, chega que Deus falou daquele problema, pessoas que vieram assim talvez para um passeio e chega ali Deus pegou eles de jeito, né? Desde quando era outra igreja, e não tem sido diferente aqui de quando nós viemos para essa, né? Todos viram o crescimento que foi o tanto de pessoas e a diversidade de pessoas que Deus trouxe para esse lugar, né? Essa igreja é um lugar de transformação, e transformações profundas. Muitas vezes nós chegamos aqui feridos, magoados pelo mundo, pelo inimigo da nossa alma, e aqui nós somos tratados. Então aqui foi com muito suor e com muita lágrima que Deus me ensinou a ser um pastor. Mas Deus estava no controle. Todo momento a gente sentia isso, né? Esse amor. Eu vejo o futuro com muitas vidas sendo restauradas. Eu desejo profundamente que as pessoas tenham sede de Deus, que as pessoas vivam Deus acima de tudo, que Deus seja o sonho, a motivação, o porquê, a razão de ser. Então eu vejo uma igreja que cresce nessa fidelidade, nesse compromisso, em que melhor é dar do que receber. É melhor amar do que buscar um reconhecimento próprio. Eu vejo Deus fazendo coisas grandiosas e eu creio ainda que nós veremos o sobrenatural de Deus, porque assim Deus tem prometido e Deus irá fazer. Que o Senhor faça, Pai, ecoar a Tua glória sobre a Igreja Presbítera Manancial e que de fato sejamos fonte a jorrar a vida eterna, fonte da vida, porque o Senhor é o centro, o Senhor é o cabeça, o Senhor é o governo desta igreja. Muito obrigado, Senhor. Faria tudo de novo, porque valeu a pena. Valeu a pena. E está valendo ver o crescimento dessa igreja. Sonho com a igreja que ora 24 horas por dia, 7 vezes por semana, 365 dias por ano. Que o fogo do Espírito seja tão marcante a queimar as impurezas do nosso coração e tão intenso que aqueça os invernos mais tenebrosos da nossa existência. Que a palavra seja proclamada com tanto ardor que só nos resta obedecê-la fielmente. Que sejamos tão unidos que a sua vitória seja a minha conquista e o seu fracasso a minha derrota. Sonhe com a igreja que repudia o pecado em todas as suas formas, maneiras ou nuances, mas ama obstinadamente o pecador. Que a vaidade seja diuturnamente massacrada pela humildade. Que o propósito maior de cada um seja morrer para si, assim de resplandecer a glória divina.